E aí pessoal, aqui é o Igor novamente, estamos de volta no nosso módulo de estequiometria para falar sobre o balanceamento de equações. Essa habilidade, pessoal, de balancear as equações, ela é extremamente útil na estequiometria, mas a estequiometria em si é utilizada em muitas outras coisas. Quando você estiver estudando, eventualmente, estequiometria, ela vai ser necessária. Quando você estiver estudando físico-química, isso vai ser necessário. Quando você estiver estudando equilíbrios, termoquímica, vai ser necessário. Ou seja, isso é uma das coisas que é bom você aprender desde agora, para que fique tranquilinho e mais na frente você consiga aprender só o que é novo. Porque se você não souber do balanceamento, quando você for estudar essas outras coisas, vai ser tudo do inferno. Tudo bem? Então, sabendo disso, vamos pegar esse daqui, que é bem tranquilinho. De boa? Então, pessoal, para fazer o balanceamento, a gente basicamente tem que dar conta daquela lei que diz que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, a quantidade de átomos que você tiver de um certo elemento nos reagentes tem que ser a mesma quantidade que você vai ter do lado dos produtos. Ou seja, de ambos os lados da equação, o total de átomos de um certo elemento tem que ser o mesmo. Então, para isso, a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer é o quê? A contar os átomos. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos. Como que a gente faz para contar? Basicamente, a gente vai dar uma olhada nos coeficientes que aparecem. Por exemplo, aqui não apareceu nada, a gente vai ter um magnésio. Já aqui embaixo apareceu o coeficiente 2, ou seja, nós temos 2 hidrogênios. Aqui nós temos 3 hidrogênios, 1 fósforo e 4 oxigênios. Aqui, nesse outro caso, nós temos um alumínio, mas percebam que tem um parêntese. Então o que é que está acontecendo? A gente tem um oxigênio e um hidrogênio. Mas tudo isso está multiplicado por 3, ou seja, nós vamos ter 3 oxigênios e 3 hidrogênios. Pode acontecer ainda a gente colocar esse pontinho daqui, que esse pontinho ele fala de quando tem alguma coisa que fica junta, presa, mas que ela não necessariamente alterou a fórmula. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é contar como se fosse uma coisa só. Nós vamos ter aqui um cobre, nós vamos ter 2 cloros, e aqui o que é que está acontecendo? Nós temos 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Mas isso aqui está sendo tudo multiplicado por 2, ou seja, nós temos 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Então, agora que você já sabe como é que faz a contagem dos átomos, a gente vai ver como que a gente faz o balanceamento em si. E para isso, tem um macetinho, pessoal. Vocês têm que lembrar que balanceamento é coisa de macho. Como assim, Igor? Que danado é isso? Bom, basicamente você vai começar pelos metais, dar preferência a eles, depois os ametais, depois o carbono, depois o hidrogênio e depois o oxigênio. Ah, então essa é a sequência que eu vou tentar procurar balancear? Exato. Se você está um pouquinho mais atento, você vai dizer, Igor, mas carbono, hidrogênio e oxigênio são ametais. Pois é, mas a gente deixa eles por último na sequência. Tudo bem? Então, sabendo disso, vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos. Temos aqui CH4 mais O2, formando CO2 mais água. Vamos jogar uma tabelinha periódica para facilitar a nossa vida, um pouquinho menor de preferência, para que a gente possa consultá-la. Mas bem, o carbono está aqui, a metal. Hidrogênio é metal, oxigênio é metal. Então beleza, já pulamos metais e já pulamos os ametais. Chegamos então no carbono. Beleza. O que é que acontece? Desse lado daqui, a gente tem um carbono. Desse lado a gente tem um. Então a gente pode colocar 1 e 1. Beleza, o próximo então é o hidrogênio. Nós temos 1 vezes 4, 4 hidrogênios desse lado. Então tem que ter 4 hidrogênios desse também. Ou seja, 2 vezes 2. Beleza, fechou, olha que bonitinho. E aí o que é que acontece? Quantos oxigênios nós temos desse lado? 1 vezes 2, 2. Mais 2 vezes 1, 2 também. Ou seja, a gente tem 4 oxigênios do lado dos produtos. Então, para ter 4 do lado do reagente, a gente coloca 2 aqui, porque 2 vezes 2 dá 4. Olha aí que maravilha. Beleza. Vamos dar uma seguida. Temos aqui esse outro caso, em que temos o Fe2O3 de cara. A gente sabe que o ferro é um metal. Então, a gente pode começar por ele. Beleza. Se a gente colocar aqui um ferro, então o que é que acontece? Já que a gente vai ter 2 ferros desse lado, a gente vai precisar colocar 2 aqui. Beleza. Na sequência, a gente pode ver uma coisa. Já que a gente disse que aqui só tinha um Fe2O3, e esse é o único lugar que tem oxigênio, a gente sabe que você vai ter 3 oxigênios.
Então, a gente pode ver aqui, só tem oxigênio desse cantinho, ou seja, vamos precisar colocar 3 dessa molécula. Joia! Na sequência, quando a gente fez isso, Na, que seria nossa próxima parte, já que ele é um metal, ele só está presente aqui. E nós temos então 6 Na do lado do produto, ou seja, nós vamos precisar colocar 6 também do lado do reagente. Sabendo disso, só sobrou quem? O nitrogênio. Que nós temos quanto desse lado? 6 vezes 3, 18. Então, para ter 18 do outro lado, a gente coloca 9 aqui, que 9 vezes 2 dá 18 também. Na sequência, nós temos outro pedacinho. Nós temos ferro também começando. Ferro já é um metal. Nós temos um aqui e 2 aqui. Tá, a gente coloca 2 e aqui a gente coloca 1. Então, na sequência, a gente vai para os ametais. Temos aqui o enxofre. Temos quantos enxofres desse lado? 3. Então, desse lado a gente vai ter que ter 3 também. Perceba que oxigênio, então, a gente vai ter 12. Aqui a gente tem 12. Fechou. Então, o que é que está acontecendo? Está faltando somente os hidrogênios. Quantos hidrogênios a gente tem aqui? 3 vezes 2, 6. Então, para ter 6 também do lado dos produtos, 3 aqui. Tranquilos? Temos aqui agora um caso um pouquinho maior, NH4Cl mais MgOH2, formando MgCl2 mais NH3 mais H2O. Então, nesse caso, a gente vai começar procurando por algum metal. Nitrogênio está aqui, é um ametal. Hidrogênio, não. Cloro está aqui também, é um ametal. Magnésio. Magnésio está bem aqui, ele é um metal. Olha aí, então a gente começa por ele. Quantos magnésios a gente tem? Nós temos desse lado um, desse lado um. Então a gente pode colocar um aqui e um aqui. Olha que bacana. Desse lado então a gente já travou o cloro, né? Quantos cloros a gente tem do lado dos produtos? Aqui nós temos 2. Então isso quer dizer que desse lado a gente também tem que ter 2. O cloro só aparece aqui, então nós temos 2 cloros, que inclusive são os ametais que a gente está balanceando. Na sequência, então, a gente vai para o nitrogênio. Quantos nitrogênios a gente tem? Do lado dos reagentes? 1. Então, desculpe, 2, que 2 vezes 1 dá 2. Então, nos produtos, a gente vai ter que colocar 2 também. Beleza. Então, agora a gente tem que balancear quem? Os hidrogênios. Desse lado, quantos a gente tem? 2 vezes 4, 8. Então, a gente tem 8 que vem daqui. E desse lado, nós temos 2 vezes 1. Então temos 2, ou seja, ao todo nós temos 10 hidrogênios. Nesse pedacinho aqui nós temos 2 vezes 3, temos 6. Então aqui está faltando 4, ou seja, 2 vezes 2, 4. Fechou os hidrogênios. Agora a gente tem que dar uma olhada no que é que está acontecendo com os oxigênios. Nós temos 2 vezes 1, 2. E aqui nós temos 2 vezes 1, 2. Ótimo, perfeitamente balanceado. Vamos dar uma olhada num exemplo bem simplesinho agora. Temos aqui magnésio, que a gente acabou de ver que era um metal, então a gente pode começar por ele. Temos um aqui, então, um dos produtos também. Isso quer dizer que a gente tem quantos oxigênios do lado dos produtos? Nós temos 1. Então, quantos a gente vai poder colocar aqui do lado dos reagentes? 1 também. Eita, mas como que a gente vai fazer aparecer 1? Bom, sempre que você tiver uma coisinha dessas, que vai dar quebrado, você coloca dividindo pelo número que aparece aqui, no caso 2, e o número que você quer que apareça. Ou seja, meio vezes 2 dá 1. Igor, mas essa fração é feia, né? Pois é, muito frequentemente não se coloca as frações. Caso você opte por não fazer isso, você pode fazer uma coisa simples. Você pode multiplicar tudo por um número que vai tirar a fração. No caso, você multiplicar por 2, nós ficaremos com 2 magnésios mais 1 O2, formando 2 MgO. Ou seja, existem formas com fração, sem fração. Então, pessoal, basicamente, para o balanceamento das equações é isso. Como vocês viram, não é nenhum bicho-papão. Vez por outra, pode ter alguma coisa que exige que você pense um pouquinho mais. Mas, de modo geral, é razoavelmente simples. Então, pratiquem bastante, porque isso daqui é uma das partes mais importantes que vocês vão ter. Tranquilos? Então, pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Tem listinhas para vocês, lhes aguardando já no Estudo em Dia. Um abraço, pessoal, e até a próxima!